Olá, queridos, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui para o canal para deixar aí mais uma mensagem da Bíblia, a Escritura de Deus consumado na cruz, e sempre agradecendo a todos vocês aí pela atenção. Meu último vídeo aí, eu acho que está com uns 2 dias. E quero agradecer aos novos inscritos aí. Eu percebi que tem algumas pessoas se inscrevendo aí no canal. Eu agradeço, para que você possa raciocinar juntamente comigo todo o entendimento da obra de Deus, não como se prega aí na religião dos homens, nas igrejas dos homens, que não é de Deus e que não tem nada a ver com Deus. O que está aí fora é tudo engano, é feitiçaria, é macumbaria, é pessoas se dizendo representante de Deus na terra e usando as pessoas com o intuito somente de roubar o pouco dinheiro que essas pessoas já têm, tentando, fazendo, manipulando as pessoas até pelo seu voto, que você vê aí que hoje esses chamados falsos pastores, eu expliquei para vocês que não existe mais nada disso para Deus, e que o último profeta foi João Batista, e que a religião, a Bíblia inteira foi tudo contra Deus. E eu vou falar sobre isso hoje e vou mostrar para vocês que toda a religião foi inimiga de Deus do começo ao fim, e que matou os profetas, que matou Jesus, que matou Zacarias, que matou todos eles, do qual defendia a obra de papai, e que, como eu já expliquei para vocês, o último ato de Deus na terra foi destruir a religião, foi derrubar o templo de parede, e ele mesmo se fez sumo sacerdócio espiritual para sempre, e que nós passamos a ser o santuário. Nós não, eles lá que não existiam. E nós, quando nascemos, já nascemos com Deus, já nascemos como morada de Deus, que a religião manda você esperar. Então, abençoado, na verdade, a religião, de uma maneira geral, eles só pregam engano para as pessoas. Aquilo que já foi consumado, eles botam para o futuro e manda você esperar, para você ter aquilo que você já tem. E para você ter, você tem que dar a eles. Dá o que, Lira? Dinheiro. Dinheiro, carro, casa, galinha, tudo, abençoado. Dá tudo. Agora eles estão arrastando tudo. O presidente Bolsonaro, né? E todos esses outros políticos que adoram esses cão chamado pastor, que de pastor não são nada, são falsos pastores, porque não existe mais pastor. Eu já expliquei para vocês. E por que o Bolsonaro e todos os políticos andam de mão dada com esses cães aí que se dizem pastor? Por causa de vocês. Porque vocês são escravos da religião, e o que o político quer é voto. E, por exemplo, esse mala sem alça aí, do qual tem a macumba dele aí chamada igreja, que tem mais de 10 mil membros. E tu acha que o Bolsonaro não vai querer ser amigo dele? Se o cara tem mais de 10 mil escravos, do qual esses escravos adoram a ele e obedecem a ele, e o Bolsonaro ou qualquer outro político está contando com esses votos, com esses 10 mil votos.
Porque os escravos da religião, ele faz o que o pastor manda. O que o falso pastor manda. Então vocês são enganados em tudo. E que vocês não entendem isso. Vocês não entendem. Então, abençoado, eu vou abrir a Bíblia aqui, né? E vou te explicar o que é que, o porquê que eu levo ao teu entendimento que a Bíblia é um conjunto de livros históricos. É uma história passado, que já aconteceu. E que não é para tu fazer nada. É para tu viver por fé que o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, ele já cumpriu a obra de papai. A obra de papai foi para o Filho do Homem cumprir. E ele já cumpriu. E falou na cruz, há mais de 2000 anos está consumado. Está consumado o que, inteligente? A obra dele que ele veio fazer. A obra do Pai. Que o teu ladrão manda tu fazer. O teu desgraçado, o teu infeliz, o teu falso pastor, ele manda tu fazer a obra de papai. E aí, para tu fazer a obra de papai, tu tem que sair da tua casa e ir para a macumba dele, chamado igreja. E quando tu chegar lá, tu se lasca, porque tu tem que dar dinheiro, porque senão tu é ladrão. E quando ladrão são eles, que usam o nome de Deus para te roubar, e você não entende. Você não entende que o dízimo foi da lei de Moisés e era só para uma tribo. E isso já se cumpriu. Ele veio e cumpriu a lei e os profetas. Não tem mais nada. Então, Lira, você pode me mostrar aonde é que está dizendo que a Bíblia já foi consumada, já foi cumprida? Vou te mostrar agora, abençoado. Que o teu desgraçado, o teu ladrão não vai te mostrar nunca. Porque ele quer você burro, como vocês são. Ele não quer que vocês tenham entendimento. Eles não querem. Eles querem que vocês continuem fazendo a obra de papai. E esperando Jesus, esperando a salvação, esperando a vida eterna, esperando tudo, quando tu já tem tudo. Deus é pai dos espíritos, Deus não é teu pai, abençoado. E nem é meu. Abençoado Deus, né? Presta atenção. Deus não é pai de nenhum ser humano. Deus, presta atenção, vou repetir de novo. Deus não é pai de nenhum ser humano. O teu pai é o marido da tua mãe. Que o ser humano, ele é o resultado de uma relação sexual entre o homem e uma mulher. Que o teu ladrão diz que Deus é pai de toda a humanidade. Não é pai de ninguém, de nenhum. Ele é pai dos espíritos. E se você crê que você é um filho de Deus, não é tu, é o Espírito que habita no teu espírito. E Paulo revelou para eles lá, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, abençoado, Deus é pai dos espíritos, tira essa mentira, esse engano da tua cabeça, desse ladrão dizer que tu é filho de Deus, que tu tem que fazer isso, que tu tem que fazer aquilo, que tu tem que dar dinheiro para esse desgraçado, senão tu tá roubando a Deus. Isso é macumba. Não existe isso. Nunca existiu. A Bíblia inteira foi escrita somente para os judeus, que foi o povo escolhido por Deus para ser exclusivamente dele. E eles lá não eram filhos de Deus. Não eram filhos de Deus. Eles foram adotados. Foram adotados como filho. Deus não tem filho. Deus não tem filho carnal, abençoado. Então, ó, deixa eu te explicar aqui onde é que está escrito que a Bíblia já se cumpriu, tá?
Olha, eu vou ler para tu, João, que o teu ladrão não vai pregar isso nunca. E quando ele fala isso aqui, é manipulando, botando pro futuro. Isso daqui não tá falando contigo, não tá falando comigo. Isso daqui é uma carta. Tudo da Bíblia aqui é somente para os judeus que estavam vivendo aquela geração, que estavam antes da cruz e que estavam aguardando. Aguardando o que, Lira? Ser adotado como filho. Esperando tirar o pecado, que foi a transgressão da lei, que ele já tirou. Esperando a salvação, porque o Filho do Homem ainda estava cumprindo. E tudo só aconteceu quando ele falou está consumado. Então, quando ele disse na cruz está consumado, então eles lá, os judeus, espiritualmente, eles já passaram a ter tudo. A salvação, a vida eterna. Ele tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei. Ele reconciliou o mundo com Deus, que estava desconciliado por causa da desobediência de Adão. Então a Bíblia é passado, é presente ou é futuro? É passado. E para eles lá, que viveram naquela geração, a Bíblia já foi futuro, quando eles estavam aguardando. Futuro antes da cruz. Antes do ano 70. Porque Paulo foi levantado para dizer para eles que na cruz tudo estava consumado. Então o Paulo pregava o ministério do Espírito, dizendo para eles que não era mais nada, não tinha mais nada a ver com homens, que não tinha mais nada a ver com igreja de parede. Paulo foi levantado para isso, para levar esse entendimento, que é o que a gente tenta passar para vocês. Uma coisa que já aconteceu há mais de 2000 anos, o teu ladrão lê hoje e aplica em tu e manda tu esperar, manda tu aguardar. Quando eles lá, no ano 33, não está consumado, eles já tinham tudo. E nós? Nós não existia, o inteligente, nós não existia. Isso era ano 33, não é 1933. Então, ele lá, no ano 33, espiritualmente já tinha tudo. E nós? O Brasil só foi descoberto em 1500, abençoado. E eu nasci nessa geração. Tenho 60 anos. Quando eu nasci, já nasci com tudo. Porque eu sou depois do estar consumado. Depois da obra de papai feita. Então já nasci com tudo. Que o teu ladrão manda tu esperar. Esse desgraçado. Então, como eu estava falando para vocês, a Bíblia para os judeus, ela já foi presente, ela já foi futuro e ela já foi para eles passado. Por que, Lira? Porque eles estavam vivendo, porque eles viveram aquela geração. Então, quando eles estavam antes da cruz, a Bíblia era futuro, porque não tinha se cumprido ainda. E quando Jesus de Nazaré começou a cumprir a lei e os profetas, tudo que estava escrito nos profetas, as promessas para eles, e não para mim, não para tu, que nós não existia mais uma vez, então era presente. Presente. Porque eles estavam vivendo, porque eles existiam. Eles estavam vivendo aquela geração. Estava se cumprindo. E passado? Passado de uma maneira geral no ano 70. Após o cumprimento de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Passaria o quê? O cumprimento da Bíblia. O cumprimento da obra de papai. E quando foi que acabou aquela geração? No ano 70. E Daniel 9:24, a invasão do Império Romano para a matança do cão guloso da época, dos falsos profetas da época, da religião, para derrubar o templo. E pronto, abençoado. Então, para eles aí, a Bíblia já passou a ser o quê? História. Isso no ano 70. A partir do ano 70, a Bíblia
passou a ser, para quem tinha entendimento, passou a ser histórica. Por quê? Porque não tem mais profecia, já se cumpriu tudo. Abençoado, a Bíblia, né? Tu só pode botar algo para o futuro se ainda tiver alguma profecia para acontecer. E tem, Lira? Claro que não. Se quem veio cumprir as profecias foi o Filho do Homem, e ele já veio, ele já sofreu, ele já derramou sangue, ele já morreu. E aí como é que ele falou está consumado? E eu vou dizer que a Bíblia é para o futuro. Só esses animais aí, esses animais de 4 pés, chamados falsos profetas, e chamados pastores, e chamado doutor teólogo. Esses analfabetos aí, que estuda para roubar, para enganar o povo. Só para isso. Só para isso. Que não tem mais nada pro futuro aqui. Nada. Então, ó, eu vou ler pra tu aqui, né, que já passou 16 minutos. João 19. Eu vou ler a partir do 28, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Estava consumado o que, Lira? A Bíblia. A lei, os profetas e o Salmo. Que ele disse, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Então ele está dizendo aqui que tudo já estava consumado. E ele já tinha morrido? Não. Não tinha morrido. Ele ia morrer agora. Agora lá, quando ele falou isso aqui. Olha, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, a escritura, tudo isso aqui. Disse, tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Ele estava lá na cruz, falou que tinha sede, então ao invés deles dar água, deram vinagre, a religião. E eles fazem a mesma coisa com vocês. Fazem a mesma coisa com vocês. Vocês religiosos, vocês de toda religião que está aí fora, né? Muito embora Deus não tenha mais inimigo, mas a religião usa Deus para ser inimigo de vocês. De vocês evangélicos, vocês católicos. Esses líderes de vocês, eles usam a Bíblia, eles usam Deus para eles serem inimigo de vocês. Porque Deus não tem mais inimigo. Deus não tem mais inimigo, ninguém peca mais contra Deus, ninguém faz mais nada contra Deus. Porque ele já fez todas as coisas. Eles são inimigos de vocês, que roubam o teu dinheiro, roubam a tua galinha, rouba o teu carro, a tua bicicleta, o teu vale-refeição, rouba o teu salário. Acorda! Então aqui no 30 diz, olha, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado o que, Lira? A Bíblia! A Bíblia! Que o teu ladrão bota pro futuro. Está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pronto, morreu, acabou. Então, cara, você tá vendo, né? Que a gente fala pra vocês as coisas, mostra pra vocês, e vocês não dão ouvido, porque tu adora mais os homens do que a Deus. Vocês não tem nada a ver com Deus, abençoado. Nada a ver com Deus. A fé, né? A fé é na obra de Deus que ele já fez. Não é para tu ter fé na tua igreja. Não é para tu ter fé no teu falso pastor. Não é para tu ter fé no padre, no papa. Isso nem existe para Deus. Isso é tudo coisa dos homens que criaram e se tornaram poderosos igual aquele lá da época. E se Jesus viesse, Lira, esses caras aí faziam o quê? Muito pior. Fazia pior porque eles são poderosos.
Tu sabe quem é o terceiro homem mais rico do Brasil? É de Macedo. Entendeu, abençoado? Eu vou ler aqui, já deu 20 minutos, né? Mas eu vou ler bem rápido aqui, Lucas 9:22, provando mais ainda que tudo já foi consumado e que a Bíblia são livros históricos. Não é para tu esperar mais nada. Não é para tu dar mais nada. Tu não vai receber mais nada. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque ele já fez tudo, abençoado. Foi uma vez por todas. Ele não vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Lucas 9:22, e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem, falando de Jesus de Nazaré, passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos. Olha. Então, a religião da época, né, era contra Deus, sempre foi contra Deus, mataram Jesus. E hoje, não tem mais Jesus para eles matar. Eles estão matando a vocês. Matando vocês, enganando vocês. Mandando tu aguardar tudo aquilo que tu já tem. Mandando tu esperar. Mandando tu dar o teu dinheiro, que tu não come nem ovo. Te escravizando, mandando tu votar no candidato dele. Que vocês são escravos de tudo. Então, venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que não existe mais isso. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Tome a sua cruz e siga Jesus. Se referindo a ele lá, né? E que tem muitas coisas aqui, que tudo isso aqui é acrescentado pela Bíblia, pela religião maldita que está aí fora. Que foi dada continuidade depois da morte dele. E ele não vai fazer nada não, Lira? É claro que não vai. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que é que o falso pastor está colhendo? O que é que o falso profeta está colhendo? O que é que o falso apóstolo está colhendo? Dinheiro! Muito dinheiro de vocês, que são um monte de otário, que não querem ter entendimento e acredita que Deus precisa do teu dinheiro, senão tu tá roubando. Quem tá roubando é esse teu desgraçado, esse teu líder. É ele que tá roubando. E vocês estão colhendo o quê? Ô, abençoado, engano, mentira, vivendo como escravo. Não tem mais dinheiro para pizza, não tem mais dinheiro para nada, nem para ovo. Dando tudo pro teu ladrão. Porque ele disse que tu tá roubando a Deus e ele te roubando. Então aqui, ó, é Lucas 18:31, Jesus diz aos discípulos dele: e Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Então ele já estava indo já para ser morto. E aí um desgraçado bota isso aqui pro futuro. Entendeu, abençoado? Mateus 16:21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, não é a mim nem a tu, que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, da religião da época, dessa macumba que está aí fora, para então ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então tudo que estava escrito para acontecer, já aconteceu. Não tem mais nada para o futuro. Aqui em Mateus 26, 54 e 56, ó. Entretanto, como então se cumpriram as escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira,
Olha, Atos 3,18. Tudo coisa passada, já naquela época. Olha, Atos 3,18. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu. Cumpriu é presente, passado ou futuro? É passado, já se cumpriu. Quando? Lá ainda, já daqui depois da cruz, no ano 33. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Para ele lá já era passado. Atos 13, 29, 31, 33. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, passado, presente ou futuro, já era passado lá para eles. Já tinha acontecido em Atos. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. Abençoado. Então, era isso que eu queria explicar para vocês, né? Já passaram 26 minutos. Eu vou ler só para vocês aqui bem rápido. Lucas 24, Jesus explicando para eles lá, e aqui é depois da cruz, né? Falando, explicando as escrituras. Que é o que eu tô tentando explicar para vocês. Que as escrituras é passado. Tudo já aconteceu. A Bíblia, para tu ler, para tu entender, que é um livro histórico, é passado, não tem mais nada para acontecer. E como isso daqui foi cumprido espiritualmente e juridicamente, e como o Filho de Deus é o Espírito, então você, quando nasceu, já nasceu com tudo. Tudo aonde, Lira? No Espírito, abençoado. O homem não tem vida eterna. O homem não tem salvação, abençoado. Homem não tem salvação. Carne não serve para nada. Vai para o inferno, para a sepultura. Voltar ao pó. A seguir, Jesus lhe disse, dizendo a eles lá, tá? Tem nada a ver conosco. Já aqui já é o Cristo ressuscitado. São estas as palavras que eu vos falei, passado, estando ainda convosco, passado. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, passado, já para eles, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento de quem? Dele lá, dos discípulos dele, de tudo já estava cumprido espiritualmente, e é o que eu tento passar para vocês, e juridicamente. Só que só foi no ano 70, com a queda do templo, com Mateus 24, 34, o fim daquela geração. Mais explicação do que isso? Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, o discípulo. Nem eles entendiam. 46, e lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Passado. Aqui já era passado. Já era passado. Ele já tinha ressuscitado. Já tinha acontecido tudo. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Presta atenção. Nações aqui, nesse caso aqui, lá, nações não é países. Não é países. Aqui nações aqui são etnias, são povos. Todos os povos, todas as etnias de Jerusalém. Arrependimento de quê? Arrependimento porque o templo ainda estava de pé. Porém, não havia mais pecado, porque ele já tinha tirado espiritualmente. Mas o templo permanecia de pé, então eles continuaram na lei, e que Paulo foi levantado para levar o entendimento. Aí ele disse para eles lá, para os discípulos, vós não é eu, não é tu, tá, abençoado? Vós são eles lá.
Vós sois testemunhas destas coisas. 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, olha, na cidade. Que cidade? Em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo. Então aqui já é o Cristo ressuscitado que apareceu a eles e explicou tudo isso, que tudo já estava consumado. Vou parar aqui. Passou do tempo aí, desculpa. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Um abraço, boa noite e até a próxima.